O legal de fazer esses vídeos mais polêmicos como esses que eu costumo fazer é ver os comentários de pessoas que não têm o mínimo de senso lógico querendo refutar o que eu falo nos vídeos. É uma doideira. E o que eu mais tenho lido ultimamente aqui nesse canal é a ideia de que um cristão não pode ser anarcocapitalista, porque anarcocapitalismo entra em desacordo com alguns preceitos bíblicos e que Deus quer que respeitemos a autoridade do Estado. Mas espera lá, será que é isso mesmo? Será que o Criador de todas as coisas, nossa referência máxima de moralidade, iria aprovar uma instituição que viola propriedades, como é o caso do Estado? Na Bíblia, nós temos alguns relatos de como Deus lida com o Estado. E talvez o relato mais preciso de todos seja o de Romanos 13, que nos diz para respeitarmos as autoridades. Só que tem um detalhe. Ali se refere a autoridades legítimas estabelecidas por Deus. Esse é o tipo de autoridade a qual se refere o texto de Romanos 13. Só que Romanos 13 não é o foco desse vídeo aqui. O foco do vídeo de hoje é apresentar um argumento de sustentação de como uma sociedade sem Estado está de total acordo com as Escrituras Sagradas. Mais do que isso, como uma sociedade sem Estado, na realidade é o plano de Deus para a humanidade. E na verdade, um único texto é suficientemente capaz de provar isso. E assim, é um texto tão absoluto, mas tão absoluto, que eu não sei como uma pessoa tenha contato com esse texto e continue acreditando que dá para encontrar legitimidade de um Estado no texto bíblico. E esse texto se encontra em 1 Samuel no capítulo 8. Mas antes de entrar no texto, eu queria poder dizer que esse título aí do vídeo tá errado, tá? Deus não é anarcocapitalista. Isso, na verdade, foi só para chamar atenção mesmo. Deus não é anarcocapitalista porque nós não podemos restringir Deus a um mero seguidor de uma corrente de pensamento humana. Ademais, Deus, que é a nossa referência de moralidade objetiva. Logo, na realidade é o anarcocapitalismo que é de Deus, e não Deus que é anarcocapitalista. Eu espero que tenha ficado bem claro. Agora, bora pro foco do vídeo. Como eu havia dito, o texto é 1 Samuel 8. E quem foi Samuel? Samuel era um dos juízes do povo hebreu. E o autor do livro de 1 Samuel relata nesse texto como o povo hebreu desagradou a Deus ao querer formar um estado. Só para introduzir você na história, para você que não sabe, após o povo hebreu, que foi o povo escolhido por Deus, conseguir escapar da escravidão do Egito, eles se estabeleceram na terra de Canaã. E ali eles formaram uma sociedade onde o que imperava era a lei de Moisés, dada por Deus ao povo. A lei era quem guiava a percepção popular sobre o certo e o errado e como resolver conflitos. Além disso, havia juízes que, entre aspas, governavam o povo, recebendo instruções divinas de como lidar com as desavenças e com os problemas sociais que ocorriam na época. E isso foi ali pelo século XIV a.C. Só que o mais interessante é que, diferentemente de todas as outras nações, o povo hebreu não tinha um rei centralizador que possuía o poder de coerção sobre a sociedade. Esses juízes que eu citei, até onde se sabe, eram mantidos voluntariamente e eram aceitos pelo povo como representantes de Deus na terra. Mas olha só que interessante o que foi relatado em 1 Samuel capítulo 8, segundo a edição da Almeida Revista e Atualizada. E eu ainda vou ler o texto na íntegra, para ficar ainda mais bonito. E em algumas partes eu vou comentando por cima o que for pertinente, falou? Versículo 1. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Se inclinaram à avareza, e aceitaram subornos, e perverteram o direito. Então os anciãos todos de Israel se congregaram, e vieram a Samuel a Ramá, e lhe disseram: Vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constituí-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Então parou aqui, olha só que interessante. Samuel, como eu já disse, era um dos juízes, sobre o povo de Israel.
E aqui nós temos o pedido dos anciãos do povo de Israel para constituir um rei. Basicamente ali eles clamaram para formar um estado, já que à época todo o estado girava em torno da figura do rei, pois o poder era centralizado totalmente nesse indivíduo. Então, só que até aqui tudo bem, mas agora eu vou pedir sua graciosa atenção à resposta de Samuel. Ele obviamente orou a Deus, e será que Deus aceitou o pedido numa boa? Será que ele proibiu o povo de constituir um reino? Ou será que ele permitiu, mas advertiu o povo sobre as consequências de formar um estado? É isso o que nós vamos ver agora. Então, continuando. 6. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram, dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel, aqui é Deus falando, tá? Atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Segundo todas as obras que fez desde o dia em que eu tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou, e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz, porém adverte-o solenemente, e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pediam um rei, e disse: Este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram adiante deles. E os porá uns por capitães de 1000 e capitães de 50, outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e os dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe sereis por servos. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Então, olha só que interessante o que nós temos aqui. Deus dá uma lista bem recheada dos malefícios de se ter um rei. Deus, com toda a sua onisciência, adverte o povo por escolher querer ter uma estrutura de coerção e expoliação sobre eles. Mas, ao mesmo tempo, Deus também não os proíbe de tomarem decisões erradas. Deus dá a liberdade de fazermos coisas erradas. Mas ele nos adverte das consequências, e foi exatamente isso que ele fez ali. Vocês querem ter um rei sobre vós? Beleza, só que dá uma olhada aqui o que ele vai fazer com vocês. Ele vai escravizar vocês, fazendo-os trabalhar para ele. Ele vai tomar seus filhos para formarem forças armadas para morrer por ele. E ele vai tomar suas propriedades. Aqui, em paralelo, eu não sei se você percebeu, Deus dá uma descrição muito boa do que um Estado faz com os indivíduos. Então, gente, pelo amor de Deus, não tem como olhar esse texto e crer que a Bíblia e Deus legitimam um Estado. Não tem como. Esse texto deixa claro como Deus desaprova a criação de uma estrutura de poder ilegítima e que escraviza e expolia a sociedade. E é justamente o que o Estado faz. Eu não sei como deixar isso mais claro e evidente do que já é. A não ser que você me diga que essa parte da Bíblia não devia estar aí. Ou então que a Bíblia não é a palavra de Deus, que é só o que me faltava. A menos que você me diga isso, Deus não aprova o Estado. Gente, pelo amor de Deus. O povo hebreu vivia claramente sem um Estado, sem um governo centralizador sobre si. Somente juízes resolvendo contendas e problemas sociais, bancados voluntariamente. Aí aparece um grupo de anciãos clamando pela formação de um reino e Deus adverte eles, mostrando como um Estado é imoral e injusto. Então como? Agora me diz, como um Estado está em concordância com os planos de Deus? Como pode isso? E assim, o foco aqui não é dizer se esse modelo de sociedade sem Estado funcionou. Pode muito bem não ter funcionado, mas o foco aqui é mostrar que um Estado é imoral aos olhos de Deus.
Não importa se funciona ou se não funciona, é antiético e, portanto, é indefensável partindo de um ponto de vista moral. Enfim, só para concluir, a partir do verso 20 diz: Porém o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: Não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: Atende a sua voz e estabelece-lhe um rei. Samuel disse aos filhos de Israel: Volte cada um para a sua cidade. O povo aqui, gente, se desviou dos planos do Senhor. Só que Deus aprecia tanto a liberdade que Ele nos deu essa liberdade de incorrer em ações imorais. Mas Ele nos avisa das consequências. Deus não aprova o Estado segundo a Bíblia. E em breve eu vou refutar também o argumento de Romanos 13. Aguardem. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui.